Eu entendo que no caso de vocês, Deus uniu um propósito muito grande. Mas isso não descartou a possibilidade de critérios. Vocês falaram de critérios. Assim, a gente está falando de relacionamento e é lindo quando vocês conseguem conversar, nivelar e avançar. Mas provavelmente, né, tem muitas pessoas que estão assim, caramba, isso não aconteceu comigo. Caramba, acabei de perceber que então, não mas, temos Débora, esse... mas eu sempre digo assim, que o quê da questão, nesse ponto aí, do relacionamento, é que para conhecer ele antes, eu aprimorei meu relacionamento com Deus. Foi preciso isso. Foi preciso eu conhecer, aquele que me chamou primeiro. Sim. De eu conhecer a voz dele, de saber como ele conversa comigo, como ele fala, como ele me mostra, para que eu pudesse então entender o que ele estava me mostrando com relação ao relacionamento. Sim. Porque com relacionamento a gente ouve, né, principalmente agora. A gente ouve a nossa colega, a gente compartilha foto das pessoas. Pô, o que tu acha desse cara? Não sei o que, esse menino e tal. A gente compartilha com outras pessoas, mas a gente esquece de recorrer àquele que vê todas as coisas. Exato. E aí depois a gente dá com os burros na água, né? E naquela época, ainda mais que eu estava livre de toda essa influência, né? Essa influência que nós temos de hoje, que os jovens têm hoje, né? De rede social, em que as redes sociais hoje são um cardápio. Tu quer um loiro, tu quer uma morena, tu quer um que estuda, um jornalista, um advogado, você escolhe ali. Sim. Só que nessa de você poder escolher, as pessoas, elas escolhem, são escolhidas e depois se usam e se descartam. Sim. Nessa mesma velocidade. Essa palavra, né? Na mesma velocidade que você encontra alguém que aos seus olhos ali, né, que tudo na internet é ilusório e é o mundo ideal ali por trás das câmeras, as pessoas se usam ao mesmo tempo. Elas se encontram, se usam e se descartam. Sim. E não foi isso que eu queria. Não era isso que eu queria pra mim. Você fez um desenvolvimento antes, né? Eu queria Deus. Agora que eu já te conheci, agora eu sei como é a sua voz. Então me mostra. Sim. Não existe uma seta que vai, como você disse, que aponta. Plum, 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 plum. Não existe isso. Mas existe um Deus que te adverte. Só que às vezes você está tão e que te ajuda distante, a escolher. né? Você está tão distante desse relacionamento que tu não ouve quando ele te fala. Tu pensa que é a tua cabeça, tu ouve mais as pessoas externamente falando. Sim. Por exemplo, eu poderia ter ouvido na época, ele é desempregado, e isso virá uma sentença sobre ele. Eu perdeu o grande amor da minha vida. Sabe uma coisa que eu acho, assim, muito, muito legal? Exatamente o que você está falando. São muitas percepções e muitas vozes que querem, às vezes, até nos ajudar, né? Com conselhos. Porém, tem uma coisa que eu acho muito legal. Quando você sabe para onde você está indo, quando você tem coragem, ousadia, o Senhor, Ele gosta disso. O Senhor, Ele gosta de posição. Exatamente. Quando você toma uma posição, o Senhor, Ele assume os riscos junto com você. E Ele, obviamente, né, como tem aquele versículo que fala, né, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou o Pai Celestial de vocês. Galera, né, tá aí virando um ano. Tem gente que fala, poxa, até o final do ano eu queria me casar. Eu sei, né, eu falo isso porque sei de muitas histórias de pessoas que foram muito feridas esse ano, de pessoas que não encontraram, pessoas que desmancharam, pessoas que se divorciaram, né, e acham, né, que tá tudo acabado. Isso. Mas, na opinião de vocês, por mais quebrado que esteja um relacionamento, vocês acreditam que quando o conhecimento chega, quando a verdade chega, há possibilidade de chegar nesse nível, nivelar e vamos embora, meu filho, daqui para frente vamos acertar os planos, vamos acertar o que está errado, o que está ruim, para a gente chegar no lindo propósito que é o casamento. O casamento é um propósito lindo demais, divino, que foi feito para dar certo. Hoje as pessoas utilizam como um fardo, né? Não aceitam mais nada, não aguentam mais nada. Mas na opinião de vocês estão lidando muito com casais, com palestra, né? De experiência própria. E eu falo, né? A palavra fala, louvem-te os lábios estrangeiros. E eu conheço vocês há muito tempo. Sei que não é falsidade, sei que esse casamento aí é real, é vivo, né? Então, vocês acham que há possibilidade, mas Débora, tem muito tempo que tá desse jeito, tá muito ruim. Vocês acreditam que quando chega o conhecimento... Eu acho que é possível você melhorar, você consertar em Deus, quando você traz Deus para dentro desse relacionamento, como eu disse, e quando os dois estão dispostos a mudar. Sim. Né? Quando existe uma possibilidade, ainda que você seja o único a querer mudar, mas através da sua mudança você muda o outro. Sim. Porque às vezes você quer tanto que o outro mude, mas você está rígido ali na sua postura, entendeu? E às vezes, mas ele só me trata com grosseria, Jennifer, ele é rude comigo o tempo todo, mas talvez em vez de você ser truculenta, você agir com doçura, ninguém resiste, cara. Você é duro com a pessoa, poxa, amor, mas eu queria falar assim. Então eu queria dizer isso.
A sua doçura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Então eu acho assim que não existe relacionamento que não possa ser restaurado. Sim. Quando você coloca Deus. Quando você chama Deus para dentro dessa relação. Sim. Porque ele é o principal interessado em mudar as coisas que estão erradas. Gente. Fazer todo mundo voltar pro lugar. Sim. Sabe? O casamento não é uma montanha-russa que perdeu o freio. Não. Jesus, ele é o condutor no trem. Né? Às vezes, a gente, como ser humano, a gente faz a coisa virar uma montanha-russa. Mas Deus, ele é um dono de um trem, de uma locomotiva, e ele tem tudo sob controle. Ainda que você pense... Tipo, você já viu o trem de Japeri, principalmente, vou usar na minha terrinha, né? Claro. Quando ele se aproxima num determinado ramal do outro, parece até que às vezes eles vão se enfrentar de frente, né? Mas eles passam direitinho, cada um no seu trilho. É assim, o casal. Às vezes eu tô, assim, num momento meio complicado comigo mesma, e ele num momento mais frágil dele consigo mesmo. E quando a gente coloca Deus, a gente chama Deus, a gente consegue colocar as coisas no lugar. E continua caminhando, prosseguindo. E assim... Ela falou um negócio, Débora, que eu acho interessante. Eu acho que o grande problema da relação, né, não só do casado, ou tão para quem quer se casar, é o seguinte. Qual é a oração que nós fazemos? Senhor, eu quero que o Senhor dê uma bênção para mim. Alguém que seja uma bênção. Mas muitas vezes eu não me preparo para ser bênção para outra pessoa. Né? Tipo assim, eu quero que a pessoa que eu me relacione, a pessoa que eu me case, seja uma bênção para mim, mas eu não estou me preparando para poder ser uma bênção para a vida dela. Né? Eu acredito que o casamento ele começa a dar certo quando eu paro de pensar um pouco em mim, né? Claro que eu tenho que pensar em mim, eu tenho que ter um amor próprio. Sim. Mas eu começo a pensar o seguinte, poxa, o que eu posso fazer para fazer ela feliz? O que eu posso fazer para fazer ele feliz? O quê? É sentar, é o que ela falou, chamar Deus para dentro da relação, ter uma conversa aberta, amigável, sincera. Se tiver que pedir perdão por alguma coisa, peça perdão, né? Porque eu acho que não adianta. Não adianta fugir, né? Não adianta. A Bíblia fala uma coisa seguinte, né? Lembra de onde você caiu e volta lá para poder consertar. O casamento é assim. Às vezes o casamento rui, porque às vezes pequenos erros vão sendo deixados para trás e não são consertados. O que vai acontecer? Aquela pequena semente vai se tornar uma raiz de amargura e as pessoas não querem voltar, porque ela pensa que voltar é retroceder. Não, muitas vezes você voltar para consertar alguma coisa é um ganho para a sua vida. Né? Então, assim, o primeiro conselho que nós podemos é dar o quê? Sente, seja sincero, fale seus sentimentos. Muitas vezes as pessoas se blindam dentro da relação, né? Estão magoadas, chateadas, preferem se fechar, não quero problema, mas elas vão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, e às vezes o casamento ele começa a entrar por um caminho que não tem volta. Então, a primeira coisa, chame Deus para a relação. Segundo, sente e tenha uma conversa sincera e aberta e vê o que precisa melhorar. Se já aconteceu um negócio, né? Ela falou aqui, eu até lembrei, essa questão, poxa, de você fazer... na verdade, o que deixa o casamento atraente são os detalhes, né? Aquelas coisinhas do dia a dia. A gente estava morando em Tefé ainda, foi agora, está tendo Copa do Mundo. Eu lembro que eu cheguei em casa, né? Aí eu peguei, né? Já estava em mudança, eu sentei na sala. Ela falou, oi, meu amor. Eu falei, oi, isso aqui é um café? Eu falei, quero. Com leite ou puro? Não, mas escuta só. Eu falei, com leite. Peraí, isso aqui é um misto também? Eu falei, cara... Tá, eu quero um misto quente, faz aí pra mim. Aí daqui a pouco ela vê aquele cafezinho quente, leite, coisa misto. Normal, né? Não, coisa normal. Eu falei, pô, você tá querendo comprar alguma coisa, não tá? Assim, na hora. Porque o homem, ele é assim, né? Ele pensa assim. Ela falou, não, meu amor, eu só queria te agradar. E realmente, ela quis me agradar. E depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, que mulher maravilhosa eu tenho. Cara, que mulher eu tenho. Foi um café com leite, gente. Um café com leite, uma coisa simples. Que você pode fazer na sua casa. Mas é uma coisa simples. A pessoa fala, poxa, pega uma água pra mim. Pega você se você quiser. E assim... A pessoa já dá logo um... Isso Débora, vai trazer... A galera tá nesse nível, principalmente as mulheres, né? A gente tá conversando aquele porque dia. Tem essa coisa de levantar a bandeira agora, né? Do feminino, não sei o quê. Se eu sou inteligente, eu não posso ser uma doninha de casa? Óbvio que pode. Ser doninha de casa é uma bênção e um privilégio, É maravilhoso. Débora. Gente, é maravilhoso. Você ser feminina, você encontrar um cara que pegue na tua mão e fale, eu vou avançar tudo ao seu lado. Isso que é o top, não é você assim, ficar lutando, não sei o que, pra mostrar para um homem que tu é melhor. Tu mostra que tu é boa quando você consegue deixar ele encantado com você, morando contigo na mesma casa. Sim. Não é quando você tá lá fora, gritando, bradando, levantando uma bandeira, fazendo... né? Milhões de coisas para chamar a atenção. Isso, é fácil se chamar a atenção de pessoas lá de fora. Pessoas que te vê uma vez na vida, que vê uma postagem sua e falam, nossa, como tu é incrível. Eu quero ver você conseguir ser boa para os seus pais, para os seus irmãos,
os de casa te louvar é o mais contigo, difícil, cara. Exatamente. Débora, eu Entendeu? tenho Você conquistar o teu esposo todos os dias. Isso. E Isso que conquista é o mesmo. melhor. Ah, para com isso. A gente para, meu E a gente marido aqui meu tá marido tá longe. embarcado. Mas olha que